Mudança de entendimento? Julgamento conjunto das ADIs 3.470 e 3.406, tendo como precedente a ADI 3.937. Por maioria de votos, o plenário do STF reafirmou a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Federal 9.055/1995, que permitia a extração, industrialização, comercialização e a distribuição do uso do amianto na variedade Chrysotila no país. A inconstitucionalidade do dispositivo já havia sido incidentalmente declarada no julgamento da ADI 3.937. No julgamento das ADIs 3.470 e 3.406, os ministros deram efeito vinculante e erga omnes para todos à decisão. Na ADI 3.937, por maioria, o plenário do STF julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, CNTI, contra a Lei 12.687/2007 do Estado de São Paulo, que proíbe o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto no território estadual. Nesta ADI, os ministros também declararam incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Federal 9.055/1995, que permitia a extração, industrialização, comercialização e a distribuição do uso do amianto na variedade Chrysotila no país. Assim, com o julgamento da ADI 3.937, o Supremo julgou inconstitucional o dispositivo da norma federal que autoriza o uso dessa modalidade de amianto e assentou a validade da norma estadual que proíbe o uso de qualquer tipo. Observação: ao publicar o acórdão, o STF também conferiu efeitos vinculantes e erga omnes à decisão. Já nas ADIs 3.406 e 3.470, ambas propostas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, CNTI, tinham por objeto a Lei 3.579/2001 do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a substituição progressiva dos produtos contendo a variedade arbesto, amianto branco. Segundo a CNTI, a lei ofenderia a competência privativa da União para legislar sobre o tema, bem como a alegação de violação dos princípios da livre iniciativa e invadiria a competência privativa da União. No julgamento da ADI 3.937, o que é mais relevante destacar são os argumentos da inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Federal nº 9.095/95, conforme consta do seguinte trecho da emenda. 4. No entanto, o artigo 2º da Lei Federal nº 9.055/1995 passou por um processo de inconstitucionalização em razão da alteração nas relações fáticas subjacentes à norma jurídica e, no momento atual, não mais se compatibiliza com a Constituição de 1988. Se antes tinha-se notícia dos possíveis riscos à saúde e ao meio ambiente ocasionados pela utilização da Chrysotila, falando-se na época da edição da lei na possibilidade do uso controlado dessa substância, atualmente o que se observa é um consenso em torno da natureza altamente cancerígena do mineral e da inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura, sendo esse o entendimento oficial dos órgãos nacionais e internacionais que detêm autoridade no tema da saúde em geral e da saúde do trabalhador. 5. A Convenção número 162 da Organização Internacional do Trabalho, de junho de 1986, prevê, dentre seus princípios gerais, a necessidade de revisão da legislação nacional sempre que o desenvolvimento técnico e o progresso no conhecimento científico o requeiram. Artigo 3º, parágrafo 2º. A Convenção também determina a substituição do amianto por material menos danoso, ou mesmo seu efetivo banimento, sempre que isso se revelar necessário e for tecnicamente viável. Artigo 10. Portanto, o Brasil assumiu o compromisso internacional de revisar sua legislação e de substituir, quando tecnicamente viável, a utilização do amianto Chrysotila. 6. Quando da edição da lei federal, o país não dispunha de produto qualificado para substituir o amianto Chrysotila. No entanto,
Atualmente, existem materiais alternativos, com o advento de materiais recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, e em atendimento aos compromissos internacionais de revisão periódica da legislação, a Lei Federal nº 9055/1995, que desde sua edição não sofreu nenhuma atualização, deveria ter sido revista para banir progressivamente a utilização do arbusto na variedade Chrysotila, ajustando-se ao estágio atual do consenso em torno dos riscos envolvidos na utilização desse mineral. 7. Item 1. O consenso dos órgãos oficiais de saúde geral e de saúde do trabalhador em torno da natureza altamente cancerígena do amianto Chrysotila. Item 2. A existência de materiais alternativos à fibra de amianto. E item 3. A ausência de revisão da legislação federal revelam a inconstitucionalidade superveniente sob a ótica material da Lei Federal nº 9055/1995 por ofensa ao direito à saúde, artigo 6º e 196 da Constituição Federal de 88. Ao dever estatal de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, artigo 7º, inciso 22, Constituição Federal de 88, e à proteção do meio ambiente, artigo 225 da Constituição de 88. 8. Diante da invalidade da norma geral federal, os Estados-membros passam a ter competência legislativa plena sobre a matéria, nos termos do artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, tendo em vista que a Lei nº 12.684/2007 do Estado de São Paulo proíbe a utilização do amianto Chrysotila nas atividades que menciona em consonância com os preceitos constitucionais, em especial os artigos 6º, 7º, inciso 22, 196 e 225 da Constituição Federal, e com os compromissos internacionais subscritos pelo Estado brasileiro, não incide ela no mesmo vício de inconstitucionalidade material da legislação federal. 9. Ação direta julgada improcedente. Com a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9055/1995, com efeito erga omnes e vinculante. Importante. Processo de inconstitucionalização. O que é isso? Primeiro, a lógica do processo de inconstitucionalização é mesma encontrada nas chamadas situações constitucionais imperfeitas, de lei ainda constitucional ou declaração de lei constitucional em trânsito para a inconstitucionalidade. Segundo, conforme Gilmar Mendes, na Alemanha, 3 grupos de situações deram ensejo à declaração de lei ainda constitucional. A. Apelo ao legislador em virtude de mudança de relações fáticas ou jurídicas. Exemplos: lei de divisão de distritos eleitorais, lei que distingue requisitos para concessão de pensões de viúvas e viúvos, lei que previu carga tributária maior para transporte de longa distância e mutação constitucional quanto às restrições de direitos fundamentais dos presidiários. B. Apelo ao legislador em virtude de descumprimento do dever constitucional de legislar. Exemplos: Estatuto de Ocupação, igualdade dos filhos havidos fora do casamento, Lei de Energia Nuclear e Poluição Sonora de Aviões e Lei do Censo de 1982. E, por fim, C. Apelo ao legislador em virtude de falta de evidência de inconstitucionalidade. Exemplo: Lei de Divisão dos Distritos Eleitorais. Em todas estas situações, reconheceu-se uma inconstitucionalidade progressiva, de modo que, em razão das mudanças fáticas, sociais e de outras circunstâncias, a exemplo do dever de adequação da legislação, a inconstitucionalidade foi reconhecida como um processo. Terceiro, no Brasil, esta modalidade de decisão já foi utilizada pelo STF no julgamento da questão do prazo em dobro para a Defensoria Pública, habeas corpus 70.514, e da possibilidade de propositura de ação civil, ex delicto, pelo Ministério Público. Recurso especial 147.776.